Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar sobre a atuação da Rádio Comunitária Anauim, uma emissora que está completando já 20 anos de operação aqui em Francisco Beltrão, sendo um importante espaço de organizações da sociedade e da comunidade beltronense. A gente vai falar um pouco sobre a história, a estrutura e também as inovações que estão vindo junto com os 20 anos da rádio. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí. A Fubra, sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis, móveis, eletrodomésticos, som, imagem e muito mais. Fogões a lenha, aquecedores, lareiras e outros produtos para deixar o seu inverno mais quentinho e aconchegante. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações e que também mostra boas iniciativas não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana a gente recebe aqui no nosso estúdio o pessoal da Rádio Comunitária Anauim, aqui de Francisco Beltrão. A rádio está completando 20 anos agora em 2023, aliás, já completou, né? A gente recebe aqui inicialmente o Marcelo Possamay, ele que é o presidente da Associação Rádio Comunitária Anauim. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu queria que inicialmente você explicasse um pouco até para o nosso telespectador como que a gente pode chamar a definição de uma rádio comunitária, né, nos moldes que funciona a Anauim, né, que tem diferenças das rádios comerciais, né? Primeiro, a gente, em nome da Rádio Anauim, em nome de toda a direção, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui também conversando contigo aí, né, na TV Beltrão, passando também para o pessoal conhecer um pouco mais da Rádio Anauim, para quem ainda não conhece. Apesar de já estarmos em Beltrão há 20 anos, né, a Rádio Anauim está no ar aí, né, com a sua programação diária. A Rádio Anauim é uma rádio, como a gente já falou, uma rádio comunitária, né? Então ela trabalha com entidades, são várias organizações que, além de manter financeiramente, também mantém a organização, né? Ajudam a pensar, a trabalhar o dia a dia da rádio, a programação da rádio, né? Nessa parte de programação do dia a dia também ela tem, né, os programas como outra rádio também, né? E a Rádio Anauim, por ser comunitária, ela também no ar, na rádio, ela não pode trabalhar 24 horas, né? Então ela também tem algumas regras um pouco diferentes para as rádios comerciais, né? Então a nossa programação está no ar no rádio mesmo, para você ouvir das 6 da manhã até a meia-noite, né? Então durante esse período aí nós temos os nossos colaboradores, vários colaboradores. Hoje a Rádio Anauim trabalha com quase 20 colaboradores, né? Eles são pessoas que não são contratadas pela Rádio Anauim. São pessoas que têm algum trabalho já fora, têm alguma profissão já, mas são apaixonados pelo rádio. Usam aquilo como um hobby, quase fosse um passatempo, né? Então eles, pelo amor que têm, por gostar daquilo, eles têm diariamente, alguns uma vez por semana, conforme o programa que ele faz, né? Conforme aonde ele se encaixa, faz esse trabalho
um trabalho de colaborador mesmo, para a gente poder ter uma grade diária, né? E daí, claro, a questão de internet, na internet, por aplicativos, daí sim, hoje a gente já conseguiu, após os 20 anos de rádio, a gente conseguiu colocar isso 24 horas no ar, né? Daí por aplicativo, internet. Mas para você ouvir no rádio mesmo, no radinho lá, ela tem esse período das 6 à meia-noite, tá? Tem essas facilidades, né, que a tecnologia trouxe muito, né, que hoje você não depende às vezes só de depender da abrangência, né, do sinal da rádio também, né? A internet eu acho que dá um leque aí maior ainda para a atuação, né, da Anauim, né? Abre muito, né, Leandro, porque por ser um período, o rádio hoje não tem como você, às vezes, ficar levando junto. Hoje a tecnologia te ajuda muito, né? Você está com o celular, você ouve, você abaixa o aplicativo que você quiser nas lojas de aplicativo do teu celular e você consegue. A gente tem, por ela ser uma rádio comunitária, ela tem uma abrangência também que não vai tão longe, né? Então ela é uma abrangência aí que da onde está hoje instalada aqui no bairro da Cango, né? Ela tem um raio aí mais ou menos de 4 quilômetros ao redor da antena, né? Em linha reta. Então o pessoal reclama bastante, às vezes chega pra gente o pessoal do interior, né? Ah, mas não pega no interior, como é que eu ouço a rádio? Não, no rádio mesmo não vai conseguir por causa dessa abrangência limitada que as rádios comunitárias têm no Brasil, né? Mas através do aplicativo você consegue. Então a gente está chegando no interior, em outros municípios, né? A gente consegue através da internet, né? Que isso também é muito legal. Você tá ali na rádio, você tá ouvindo e ver pessoas de outros locais mandando mensagem que estão ouvindo a Rádio Anauim. Isso também é gratificante para nós que estamos, né, na direção, estamos à frente da Rádio Anauim. Legal. O Marcelo faz parte, né, há um bom tempo, representa aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Francisco Beltrão. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como que surgiu, né? Porque a rádio começou a operar lá em 2003, mas a organização que permitiu isso é bem anterior, né? Explica pra gente, Marcelo, como que foi essa organização das entidades para conseguir ter uma rádio comunitária aqui em Francisco Beltrão. Essa organização, Associação Rádio Comunitária Anauim, começou ainda em 98. Lá no início a gente tinha, hoje nós estamos com 9 entidades ainda que mantêm, né, que são associadas. Lá no início tinha um número maior de entidades associadas à rádio, montaram a Associação Comunitária Rádio Anauim e depois montada essa associação, né, da rádio, começaram a ir atrás mesmo da questão política, de como colocar essa rádio para funcionar, buscar equipamentos, locutores, fazer todo esse trabalho. Então, ela não foi apenas assim, montada a Rádio Comunitária Anauim e começou a operar, né, na rádio. Ela levou um tempo. A associação começou em 98 e a operação mesmo, né, entrou ao ar no dia 31 de maio de 2003. Né? Então ainda foram 5 anos que esse pessoal, essa associação teve, né, buscando apoio, principalmente o apoio político, porque precisava, né, liberação de anel, um monte da parte mais burocrática, né? 2 pessoas que, como a gente conversou com o Constantino, que foi o primeiro presidente da associação mesmo, né, que foi uma questão do deputado federal Padre Roque, que foi um dos principais articuladores dessa questão das rádios comunitárias no país, que era um paranaense, que era deputado federal, e também lá daí dentro mais do governo, uma peça importante foi do Álvaro Dias também, que teve um papel fundamental. Então essas 2 pessoas foram fundamentais na questão das rádios comunitárias no país. E com o apoio deles também, conseguindo fazer esse meio de campo, né, vamos dizer assim, entre a associação e o governo, os passos aos poucos foram
dados, e a rádio começou, daí em 2003, daí realmente começou a operar, né? Começou a fazer as suas transmissões numa salinha emprestada no Sindicato dos Comerciários aqui de Francisco Beltrão, né? E ali ficou por um bom tempo. E depois mudou, né, o endereço para o endereço atual, né, no bairro da Canga. E estamos lá até hoje, se eu não me engano, faz já quase 15 anos que está ali no bairro da Canga, né? Então já há um bom tempo, já está fazendo parte da história do bairro da Canga também, né? O bacana é observar isso, né? A ideia, a proposta das rádios comunitárias é dar voz, né, às organizações, a entidades, e que essas próprias entidades ajudem a tocar, a manter, né, a rádio. Isso funciona muito bem aqui em Beltrão, né? Com o apoio de todas. Hoje são 9 entidades. 9 entidades, né, que ajudam a manter. Isso, 9 entidades que mantêm, e isso acho que é o principal, né, Leandro? É ser uma rádio para a comunidade, uma rádio que está totalmente aberto à comunidade, a quem queira utilizar os microfones da rádio. A nossa programação são vários programas de vários estilos, mas também tem a parte de jornalismo, tem algum programa que leva um pouco de humor também, né? Então é dos mais variados tipos, e sempre o principal é isso que a gente tem trabalhado com a direção, é dar voz à nossa comunidade, ouvir o que a comunidade tem, né? Que é a função realmente da rádio comunitária. Bacana. Marcelo, só para a gente encerrar a tua participação aqui, eu queria que você explicasse a tua participação na associação, né? Você é presidente da associação porque você representa uma entidade que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Conta um pouco para a gente de como que é esse processo e também dos trabalhos do sindicato hoje. É isso, Leandro. Como são entidades que mantêm e que fazem parte dessa direção da rádio comunitária na UIM, para você fazer parte da rádio, fazer parte principalmente da direção, você tem que ser uma pessoa indicada pela organização que é associada à Rádio Anauim, né? Então, o meu nome foi para a Rádio Anauim porque eu fui indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como não só porque eu sou presidente, né? Então a gente teve sindicatos desde o início da Rádio Comunitária Anauim, o Sindicato dos Trabalhadores é associado da Rádio Anauim, né? Uhum. Então passou várias pessoas já fazendo parte da direção. E depois que eu me tornei presidente do sindicato, meu nome foi indicado pela direção para estar fazendo parte, participando da Rádio Comunitária Anauim. E depois, no processo, no decorrer aí, participando, numa assembleia, meu nome foi inicialmente como vice-presidente. Foi a primeira função que eu tive. O Josiel, que era o presidente do Sindicato dos Rodoviários, né, era o presidente da Rádio Comunitária Anauim, e infelizmente, né, na pandemia, devido ao Covid, ele acabou falecendo, né? E eu, como vice-presidente, acabei assumindo, e depois teve a eleição de novo e eu fui reeleito, né, para mais 2 anos. Então, essa é uma das regras que tem que ter, né? Para você estar na direção da Rádio Comunitária Anauim, você tem que vir indicado das entidades que são associadas, né? E depois, claro, tem o Conselho Comunitário também, né? Tem outras, o Conselho Comunitário é muito importante, no Conselho Comunitário já não precisa ser realmente indicado, outras organizações podem participar, outras entidades podem participar, e o Conselho Comunitário, Leandro, é onde tem um papel fundamental, é onde a questão da grade da rádio, os programas novos, que a gente está estudando algumas coisas novas aí para os próximos dias, agora devido aos 20 anos, né? Então o Conselho Comunitário tem um papel importante, é ele que ajuda a fazer montar, elaborar, pesquisar e fazer essas decisões sobre a grade e programas novos que podem vir para a rádio também. Oh, que legal, olha só. É uma instituição, né,
a Rádio Comunitária Anauim, tocada por entidades e que tem diferentes instâncias, né, de decisões, de organização também, e que dá voz, né, aqui a Francisco Beltrão a muitos segmentos da sociedade. Marcelo, agradeço demais a tua disponibilidade, muito obrigado, viu? O Marcelo se despede por aqui, a gente vai para um rápido intervalo, mas continuamos falando dos 20 anos da Rádio Comunitária Anauim. A gente volta no instante. Loja da Fábrica Belmar. A loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Eu quero trazer uma reflexão para você hoje sobre a tua vida financeira. Como está a tua poupança? Como está o teu patrimônio? Como está a questão de guardar dinheiro todo mês? Ah, não consigo guardar dinheiro? Faz o seguinte, coloca junto um comprometimento teu, da tua família, de todo mês pagar uma parcela de consórcio, da HS Consórcio com a opção da meia parcela. Você vai entender que essa parcela lá no futuro se torna um veículo, ou de repente você tem a opção do imóvel, de uma casa que você pode alugar e ganhar dinheiro com a renda e se aposentar depois com os aluguéis. Você pode comprar a tua motocicleta, trocar o teu caminhão, ou mesmo comprar a sala comercial ou barracão da tua empresa. Nós temos várias opções hoje com a meia parcela até contemplação. Faça uma visita a hsconsórcio.com.br, simule as melhores opções de carta de crédito, ou então vá até nossos escritórios, escritório 1, em Francisco Beltrão, na Rua Antonina 795 ou na Rua São Paulo 1523. A HS Consórcios realiza grandes feitos com você com a meia parcela até contemplação. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando um pouco sobre os 20 anos da Rádio Comunitária Anauim. Quem esteve conosco no primeiro bloco foi o Marcelo Possamay, ele que preside a associação mantenedora da rádio, e agora a gente recebe aqui o Amaro Corbe Rabelo. O Amaro ele é diretor tesoureiro da associação, ele representa a Concatedral Nossa Senhora da Glória dentro da organização da Rádio Comunitária Anauim. E vai falar um pouco para a gente da parte mais técnica, podemos dizer assim, né, Amaro, da rádio. Olá a todos os telespectadores da TV Beltrão, aí, agradecer também o convite aí para estar aqui falando um pouco da Rádio Comunitária Anauim, né? Falar um pouco de como é que é o funcionamento da rádio no seu dia a dia, né? Como já falado no primeiro bloco pelo Marcelo, a programação dela é da 6 da manhã à meia-noite, já falado também que é uma diversidade bem grande e também traz esse aspecto comunitário, né, da participação da comunidade na programação, né? Então sempre estamos atentos a isso, né? O nosso repórter está atento a circular o máximo de locais possíveis, né? Temos um repórter aí no período da manhã fazendo reportagens na parte do jornalismo, né? É importante isso para estar informando e sempre nessa perspectiva local, né? Que é o intuito da Rádio Comunitária, trazer as informações locais, né? Então, o nosso repórter está na rua das 7h30 da manhã até o meio-dia, trazendo a informação aí para a comunidade dos acontecimentos locais, né? Então, nesse sentido.
como numa rádio não pode faltar música também, né? Então a variação musical também, começando desde as 6 da manhã aí com o pessoal com um programa gauchesco, sertanejo, né? Uma programação também na parte da manhã voltado ao jornalismo e música, né? Então o entretenimento e o jornalismo junto, né? Trabalhando no período até o meio-dia, e à tarde bem mais musical também, né? E se diferenciando aí para trazer alguns aspectos que outras rádios não trazem, né? Pelo menos no período da tarde, final da tarde, que são músicas antigas, né? Que poucas rádios tocam, e a viola sertaneja, né? Que é um programa que, além de resgatar a música raiz, a oportunidade de trazer cantores ao vivo, né? Então tem uma programação aí 2 dias por semana que é ao vivo, né? Então os violeiros, enfim, ao vivo cantando, né? Não é a gravação lá do Chitãozinho e Chororó, não, é os covers deles que eles chamam, né? Os que gostam da música vêm cantar ao vivo na rádio, né? Então é uma coisa inovadora que a rádio traz para o seu ouvinte, né? Da participação da comunidade para cantar lá também, não só ouvir, né? O locutor falando e tocando, tocar música, a participação deles cantando também, né? Acho que é interessante isso também na programação. Tem muito essa pegada, né? De dar oportunidade para a comunidade, né? Evidenciar o que a sociedade aqui de Beltrão, as organizações, a comunidade tem de melhor e mostrar na rádio, né? Com certeza. E outro aspecto relacionado à nossa equipe de colaboradores, né? Já falado, né? A gente tem em torno de 20 colaboradores e não são profissionais do rádio assim que estão no rádio há 20 anos, enfim, né? Como várias rádios têm, né? São locutores que querem aquilo que foi falado também, né? Que gostam de rádio e que querem aprender rádio, né? Então tem essa oportunidade da rádio comunitária também, oportunizar novos locutores, novos repórteres, enfim, né? Nesse aspecto, né? E a gente como tem uma equipe bem grande, para isso mesmo, né? Troca de locutor um monte de vezes, né? Mas saiu vários locutores aí que estão em grandes emissoras, vamos dizer assim, vários outros espaços que iniciaram na rádio comunitária Anauim, né? Então esse espaço também que é o papel da rádio comunitária, oportunizar não só a comunidade a falar lá, mas também de participar como locutores, né? Então é importante isso, né? Então quem quiser aprender rádio, as portas da Rádio Anauim sempre estão abertas, né? Pra gente conversar e sempre tem um espacinho lá que pode participar lá ajudando na locução, né? Legal. Amário, eu queria que você comentasse um pouco sobre a característica, né, da Rádio Comunitária Anauim, que ela é uma rádio sem fins lucrativos, né? Explica pra gente aí algumas das regras, né, por ser uma rádio comunitária que difere de rádios de cunho mais comercial, por exemplo. Então, bem lembrado, a Associação Rádio Comunitária Anauim é uma associação sem fins lucrativos, com cunho cultural, para fomentar a cultura no rádio, e ela precisa seguir as regras, né, de uma normativa da Anatel, que é a agência que cuida da comunicação no Brasil. Então precisamos mandar relatórios, grade de programação, regras de quem pode ser diretor, quem não pode ser diretor, regras dos apoios culturais, né? Então que tem custo, né, para se manter uma rádio, né? E da onde que vem esses recursos para manter a rádio, né? São recursos que vêm das entidades associadas, que elas têm uma mensalidade, mas a maior parte do custo da rádio vem dos apoios culturais, né? Então é permitido fazer apoio cultural na rádio comunitária. Então temos os parceiros locais aqui, né? Tem que ser apoios culturais do município de Francisco Beltrão, não podemos fazer apoios culturais de outras cidades, né? Então as empresas, as organizações que fazem apoio cultural na rádio são de Francisco Beltrão, né? Então esse também é um aspecto interessante da rádio comunitária. E por outro lado também, a gente falava anteriormente de que a rádio comunitária dá oportunidade para locutores, para a comunidade em geral usar os microfones. Ela também oportuniza empresas, entidades, organizações
a fazer apoio cultural, né? Porque o valor financeiro é diferente também de uma rádio comunitária com fins lucrativos, de você colocar o apoio cultural numa outra rádio, então também oportuniza as empresas, as entidades a apoiarem um valor simbólico, com um valor bem mais em conta para ajudar a manter a programação, né? Então oportuniza a comunidade, oportuniza os locutores e também as empresas e entidades que queiram apoiar culturalmente a associação, né? Então acho que esse é um aspecto importante da rádio comunitária. Oh, que bacana ver toda essa estrutura, né, funcionando muito bem, conhecer um pouco mais da história da rádio comunitária na UIM. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, o Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. GNU Tecnologia Informática e Celulares. Vendas e assistência técnica. Reparos para celulares, computadores e notebooks. Profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão. A solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente a Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na Agropecuária Campo e Lavoura. Aqui você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do campo e lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando um pouco sobre os 20 anos da Rádio Comunitária Anauim. É uma entidade que surgiu há mais de 20 anos, a organização para fundar a rádio, e em 2003 entrou em operação na sintonia 106.3, que está até hoje, né, nessa frequência aí, pode ser ouvida aí em quase toda a cidade de Francisco Beltrão. A gente recebe aqui o Amaro Corbi, ele que é diretor-tesoureiro da associação que mantém a Rádio Comunitária Anauim, e a gente já falou um pouco aí sobre a estrutura, mas aí para comemorar os 20 anos, né, Amaro, da Anauim, houve algumas mudanças, né? A gente está vendo, por exemplo, a camisa já com um padrão visual novo, um logo novo. Quais as mudanças que estão sendo implementadas aí nesse 20º aniversário aí da rádio? Para comemorar esses 20 anos, a direção, junto com a equipe de colaboradores, disse, precisamos fazer alguma coisa para marcar esses 20 anos da Rádio Anauim no ar, né?
E aí começamos os debates e conversas entre equipe e direção, e foi, enfim, não, precisamos marcar no sentido da inovação, né? Porque as mudanças não foram feitas assim para dizer assim, fazer por fazer ou só por causa dos 20 anos, né? Porque hoje, como já foi falado, da tecnologia e da inovação, as coisas precisam inovar, né? Então, optamos por mudar nossa identidade visual da associação, trazendo uma questão que ela seja de fácil aplicabilidade na marca visual e criar uma identidade visual que daqui mais alguns anos a gente vai olhar só nem precisa estar mais o nome Anauim, a gente vai só enxergar a nossa identidade lá, já vai dizer, essa é a rádio comunitária Anauim, né? Então foi feito todo esse trabalho de mudança e para que ela seja aplicada nas diversas plataformas, né? Seja elas online, nas redes sociais ou na parte física de material de divulgação, de uniformes, de toda a parte estética, né, da rádio de fácil aplicabilidade. Então foi essa uma das mudanças que foi na identidade visual. A outra mudança que a gente fez na rádio foi a questão da nova plástica da rádio, né? Então, às vezes a gente se depara em alguns momentos e em vários locais, a gente diz assim, a rádio comunitária é uma rádio pequenininha, uma rádio que não tem importância e tudo mais, né? E a gente, na perspectiva de dizer assim, não, nós somos uma rádio comunitária, mas nós somos uma rádio como qualquer outra. Temos as nossas limitações de acordo com a lei, mas nós fizemos um trabalho muito profissional. Então, a identidade plástica da rádio foi pensada nesse sentido, de mostrar que ela é uma rádio que pode ter uma estrutura plástica de rádio como uma rádio comercial, né? E foi esse todo um trabalho que a gente fez aí nos últimos meses para entrar no ar, né? Entrou no ar essa nova plástica no dia 27 de maio, né? Alguns dias antes dos 20 anos, já estamos há quase 30 dias com essa nova plástica, né? Com muitos desafios, né? Uma equipe bastante grande e de pôr em prática isso é bem complicado um pouco, né? De todo mundo, diferente de outros lugares que são 2, 3 pessoas ou uma pessoa que mexe na plástica. Não, todos os locutores, eles têm que se virar com a plástica também, né? Então, a gente pensou numa plástica que facilite também com que os locutores consigam mexer, né? Então, foi adquirido um programa novo para gerar a programação, foi investido em vinhetas novas, em vinhetas cantadas, vinhetas pontos, enfim, né? Toda a parte sonora que é a identidade sonora da rádio, né? A plástica que a gente chama, né? Então foi um investimento aí para mostrar que a gente está por aí, né? E dizer que, de acordo com algumas pesquisas que a gente teve acesso, a gente tá entre as 4 rádios mais ouvidas de Francisco Beltrão FM, né? Então a gente não é uma qualquer rádio, né? É uma rádio que, nos seus 20 anos de história, marcou, né, a comunidade beltronense e é ouvida também por muitos beltronenses, né? Amaro, para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu queria que você deixasse sua mensagem final e também vislumbrasse, né? Você está aí envolvido já há tanto tempo, como que você vê também o futuro aí da Rádio Anauim? É um meio de comunicação que está muito forte, muito presente, apesar da avalanche, né, de informações das redes sociais. Enfim, como que você vê o futuro aí da Rádio Anauim e qual que é a tua mensagem final, aonde que o nosso telespectador encontra e pode escutar aí a programação de vocês? Então, a nossa programação é sintonizar o Radinho FM aí no 106.3, né, das 6 da manhã à meia-noite, e no aplicativo Rádio Anauim, também 24 horas no ar, no site. Também mudamos o nosso site, que é radioanauimagora.com.br, também a programação é 24 horas. E bem isso que você falou, né? A gente, há alguns anos atrás, com o surgimento da internet, se dizia que o rádio ia se terminar, né? E pelo contrário, né? Demonstrou para nós aí nos últimos anos, principalmente na pandemia, de que a rádio aumentou os ouvintes, né? Então, a ideia de rádio, eu creio que na perspectiva daqui 20 anos,
continue, né? Por causa que não é uma coisa que... algumas coisas se consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ouvir rádio, você consegue ouvir rádio trabalhando, lendo, então você não precisa estar olhando, não precisa estar desatento a outras tuas atividades para ouvir o rádio. Claro, quando você vai ouvir uma informação, você tem que dar uma paradinha para escutar a informação que você... Mas a rádio sempre vai estar presente porque ela pode estar sintonizado lá e a pessoa está trabalhando, está dormindo, tá lá o somzinho do rádio aí, né? Então, a rádio, não só a comunitária, e sim a rádio como um todo, tem uma vida longa aí pela frente, né? Por isso, né? Porque ela pode ser conciliada com várias coisas, né? Então é isso que a gente deixa. E convidar aí o povo a sintonizar, né, a Nauim FM 106.3 e seguir nós aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e acompanhar a nossa programação. Legal. Tá aí o recado do Amaro Corbe Rabelo, ele que é diretor tesoureiro da Associação Rádio Comunitária Nauim, esteve conosco aqui. Amaro, obrigado pela tua presença, pela tua participação. A gente agradece também o Marcelo Povsamay, que preside a entidade, esteve conosco no primeiro bloco. E a TV Beltrão, que tem uma característica bem semelhante, né, à Rádio Comunitária Nauim, afinal somos uma fundação, também sempre está de portas abertas para divulgar boas iniciativas de organizações, de entidades, de cooperativas, não só aqui de Beltrão, mas de toda a região. Gente, para você que nos acompanhou nesta semana, um forte abraço, até a próxima. E eu quero lembrar, né, o associativismo e cooperativismo vai ao ar todo sábado, 12:30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, um quadro feito aqui pela TV Beltrão e que busca resgatar, contar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, essa cidade que a gente tanto ama e gosta de viver. E nesta semana, quem participa conosco é um casal que faz parte da história cultural aqui de Francisco Beltrão, que é o seu Evaristo e a dona Terezinha Castanha. Eles residem lá no bairro Alvorada, aqui no nosso município, estão já há quase 50 anos aqui em Francisco Beltrão. São dois professores aposentados e o seu Evaristo, ele tem uma atuação bem relevante também como escritor e pesquisador. E nessa entrevista ele vai contar um pouco de tudo, da sua história, da sua vida aqui pra gente. Acompanhem. Nós chegamos aqui em Francisco Beltrão, eu já com a minha família completa, minha esposa, meus 3 filhos, e nós viemos para cá porque a gente morava em Renascença, não tinha mais condição de estudar mais. E como nós éramos professores, e então a gente queria que os filhos estudassem, então nós achamos que deviam vir para Francisco Beltrão, onde tinha maior condição de estudar e se formar, porque gente que era professor precisava seguir a carreira, né? Chegamos nesse bairro, que até escolhemos a Francisco Beltrão, a gente tinha até lote em Pato Branco, mas não quis ir para lá, quis vir para Francisco Beltrão, tinha uma simpatia mais para Francisco Beltrão. E daí achamos que aqui o bairro Alvorada seria o melhor lugar. E daí alugamos uma casa aqui no bairro Alvorada, e daí ficamos morando aqui até hoje. Depois de 4 anos que a gente pagou aluguel, e depois temos essa propriedade que é nossa aqui, a gente comprou e mora aqui, mas nós, então a Terezinha, como já era estadual,
fui lecionar no Colégio Reinaldo Sás. E eu, como era só municipal, tive que lecionar onde tinha vaga, lá na Cidade Norte hoje. E assim foi essa caminhada nossa no início aqui. Mas depois eu também voltei para cá, porque eu fiz concurso para o Estado, passei e vim lecionar aqui também no Reinaldo Sás até a aposentadoria. No 2003 eu me aposentei. No dia 15 de agosto de 1978, o bispo na época, o Dom Agostinho José Sartori, me nomeou como ministro auxiliar da comunidade da igreja aqui do Nossa Senhora Aparecida do Bairro Alvorada, onde eu estou até hoje. Já está nos 45 anos que a gente ministra aqui, e eu vou continuar enquanto eu tiver condições, boas condições de saúde, de vida, eu vou continuar. A gente, tanto eu quanto a Terezinha, nós nos preocupamos bastante com os nossos alunos, todos os nossos alunos da nossa história de professores, de não só dar conteúdos, a matéria para os alunos, mas a gente educar eles para a vida. E daí isso foi tão importante, senhor, que nós recebemos frequentemente visita de alunos que às vezes moram lá para o Mato Grosso, moram para longe aqui, por perto, eles vêm nos visitar e agradecer aquilo que a gente foi para eles. Por isso que eu digo, a educação, a escola deve ser uma grande auxiliar da família para educar os alunos para a vida, não só a vida profissional, mas a educação e a evangelização também, né? Porque não é só ser uma pessoa, ele precisa ser uma pessoa, um bom profissional e uma pessoa de bem para si e para os outros. Isso que deve ser a educação também da escola. Mas hoje a gente vê que está precisando muito mais disso aqui. A gente está se preocupando porque se vê que os alunos não obedecem mais muito aos professores, e daí os professores ficam com dificuldade de dar tanto a educação quanto ao conteúdo. Porque eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, fui professor de matemática, e a matemática é uma disciplina que precisa muito atenção dos alunos para poder aprender, senão não aprende. O prefeito atual, ele foi meu aluno, e eu sempre digo, teve uma passagem curiosa na época que ele foi meu aluno, porque eu estava desenvolvendo uma equação do primeiro grau, e essa equação a gente sabe que não é tão fácil. E eu estava desenvolvendo no quadro negro e ele disse, o Kleber Fontana, né? Ele disse assim, tá errado acho que essa equação aí. Aí, então, tudo bem, vamos dar uma olhada, todo mundo junto. Agora foi importante porque eu chamei a atenção da sala inteira. Vamos ver que o Kleber falou que tem um erro aí. Vamos começar desde o começo, todo mundo acompanha aqui. Foi importante porque deu um exemplo que o aluno, quando não entende, deve perguntar para o professor. E daí todo mundo acompanhou direitinho, e estava certa a equação. E chegamos até o fim, ainda bem que eu venci, né? Porque era um dever do aluno perguntar quando não sabe, quando não entende. Matemática é assim, é diferente de uma ensino de história, geografia, ciências, assim, que você estuda, aprende uma matemática, você tem que entender. Porque a matemática, o que você aprende hoje, você está aplicando também amanhã, depois da manhã, tudo vai uma sequência de conhecimento para a continuação do curso de matemática. Ele não é fácil, mas ele tem assim uma ligação. O que aprende hoje vai ocupar amanhã, depois e assim por diante, não é isso? O aluno aquele, Jaime Ganho. Isso. Pois é, né? Porque eu peguei a certidão dele, estava Gaime, né? Na certidão. Eu coloquei no livro de chamada Gaime. Daí quando fui fazer a primeira chamada que eu chamei Gaime, ele levantou na carteira e deu um murão em cima e disse, o meu nome não é Gaime, professora. E mais um jeitão. Daí que eu fui ver, né, que na certidão estava Gaime, trouxe para ele, ele foi no
No fórum? No fórum, o dono do cartório disse que estava certo, que era certo. Ah, lá em Sagrado Filho, no cartório lá. Daí que ele foi no fórum e conseguimos acertar. Daí ele, olha, estudou mais uns 3, 4 anos comigo, nunca me incomodou. Deu isso e veja a importância de nós ter resolvido esse problema, porque ele era um aluno que no futuro ele era um aluno perigoso para a escola. Ele já tinha sido expulso de duas escolas por causa disso. Revoltado por causa do nome. Ele não se enturmava lá no recreio, ele ficava lá por um lado e ele então assim, porque os outros gozavam do nome dele. Isso que é o caso dos outros alunos, chamavam ele de Gaimer, era motivo de briga. E por isso ele é um aluno revoltado. Então veja o perigo que a escola estava tendo com esse aluno, quando ele ficasse um pouco maior. A gente vê hoje o que acontece por aí afora, né? E depois ele se tornou-se aluno normal, de vir aqui em casa, há pouco tempo, há uns meses, ele vinha aqui e nos visitar e agradecer o que nós fizemos por ele. Isso que como o senhor tinha sugerido e falado, o senhor que é um homem do meio de comunicação, de fazer alguma coisa para o bem da caminhada, da história, da profissão, da vida de cada pessoa. Ao passar pela nossa convivência, por exemplo, professor, aluno, até os meios de comunicação, são assim também, que têm uma missão muito importante de levar o bom conhecimento à população. No lugar tal de Barrinha tinha uma escolinha fechada, que disse que não parava, professora nenhuma ali, não parava. Daí os pais souberam que eu era professora no Rio Grande, vieram lá, já veio o prefeito e o secretário de educação para mim pegar a escolinha. Daí eu chamei os pais para fazer a matrícula, os pais falaram, olha, não para professora nenhuma aí por causa de 2 meninos, como é? Agora esqueci o nome o Dário Deola e o Jaime Corrêa, que são muito ruins, e daí as professoras têm que sair por causa deles, por isso que elas não param aí. A senhora não aceita esses 2 meninos, porque senão a senhora vai ir mal também aí. Tá? Peguei o nome dos 2 e eu chamei os pais, fiz a matrícula, comecei a aula, dali 3 dias, os 2 pais com os 2 meninos para matricular. Daí eu tive que expor o problema, né? Os pais, não professora. Não é verdade. É que as professoras não governam os alunos e depois eles vão vir amanhã cada um com a vara de marmelo e a senhora guarda a vara e o dia que precisa a senhora passa a vara neles e já manda um bilhetinho para nós em casa por outro aluno, não por ele, porque ele não entrega. No outro dia cada um com a vara. Daí eu guardei as varas, né? Dali uns 10 dias eu passei a vara num deles. E fiz o bilhetinho e mandei pro pai. No outro dia o pai fez ele vir mostrar que tinha apanhado de chinela do pai em casa. Tá. Estudaram acho que uns 3, 4 anos comigo, não tive problema com eles. Agora faz o quê? Um ano e pouco que nós fomos na Foz, né? Agora é pouco tempo. Fazer um batizado, e quando eu ia entrando na igreja, o padre veio correndo, porque pensou que era um sequestro, né? Daí ele contou a história, ele disse, professora do céu, se não fosse a senhora, o que eu tinha sido na vida? E aí, daí o padre fez ele sentar lá no banco na frente comigo e expôs essa história pro povo que estava na missa. O censo do IBGE confirmou: Francisco Beltrão é o maior município do Sudoeste, um dos maiores do Paraná e se aproxima dos 100 mil habitantes. Tudo isso com qualidade de vida, ótima infraestrutura e uma economia forte. Francisco Beltrão não para. Novas obras e projetos vão trazer ainda mais desenvolvimento. Acredite, invista em nosso município. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Trabalhei uns 13, 14 anos, indicado pelo Léo Flack, que era inspetor regional de ensino naquele tempo, hoje chefe de núcleo de educação, pelo bispo, também da época, me indicou para mim
trabalhar no núcleo da educação para coordenar o ensino religioso escolar. Porque vocês sabem de uma coisa, que a escola deve se preocupar com o aluno como um todo, que é isso que se chama de educação integral, que visa o conteúdo, que visa o estudo, a capacidade e visa também a cidadania, a educação, o bom profissional em todos os sentidos. E daí, então, eu trabalhei todos esses anos aí no núcleo da educação, desde Capanema até Renascença, fazendo palestras, dando cursos e orientações ao professorado de todas as disciplinas, não importava a disciplina, porque a educação é uma coisa para todos, não pode ser assim, qualquer uma educação, mas educação integral, como eu já falei, e isso que foi a minha missão principal. Embora eu dava outros cursos também, mas principalmente, eu diria também uma educação para os professores, para eles terem um entendimento de ver o aluno não só como aluno, mas eles têm que ver esse aluno como uma pessoa, como um cidadão que ele está preparando para o futuro, um profissional. Então a gente trabalhou bem nesse sentido para o professorado do Núcleo de Educação aqui de Francisco Beltrão. Eu fui agricultor e gostava de ser agricultor, depois virei professor, mas continuei assim, gostando muito dos vegetais, das plantas, das flores e tudo. Até tem uma coisa que nem todo mundo sabe, mas uma época, uns 15 anos atrás, o prefeito resolveu de fazer um concurso para a cidade de Francisco Beltrão em 3 categorias das propriedades dessa cidade, em criatividade, de beleza e variedade. E então, em variedade, eu fiquei em primeiro lugar na cidade, até hoje acho que eu cada vez tenho mais, porque eu tenho mais de 300 variedades de plantas frutíferas, plantas de ornamentação e plantas que a gente diria que são medicinais, que são... A Terezinha gosta assim também de plantar plantas medicinais, né? Para fazer remédio. Até uma curiosidade aqui, o Dr. Mário mandou muitas vezes pessoas aqui em casa pegar ali o carrapicho de carneiro, que é remédio para o rim. E então ele mandava aqui as pessoas. Então, para você ter uma ideia, como essa propriedade aqui, ela teve um destaque na cidade de Francisco Beltrão, naquela época. E até uma curiosidade, aqui no bairro Alvorada, o Flávio Alberto Morcelli, que era da rádio, e em beleza foi ele que foi o classificado. E o que de criatividade foi ali perto do Campo do União, o proprietário ali de um pé de árvore, ele fez enxerto da mesma família da árvore em várias cores. Isso deu uma repercussão lá na rua ali do Campo do União. Aquela árvore com tantas cores chamou atenção. Então este foi o campeão da criatividade. E o Flávio Alberto Morcelli em beleza e variedades aqui em casa. E falando agora do nome Pau Brasil, que precisou ter 6, 7 nomes. O Pau Brasil, que tá aqui, ó, aqui eu tô com um pé de Pau Brasil aqui, que já tem uns 10, 12, 13 anos aqui, esse Pau do Brasil que vocês estão vendo aqui atrás, que eu plantei aqui, porque eu desenvolvi um projeto chamado Pau Brasil, porque eu plantei uma muda de Pau Brasil aqui por curiosidade, por diversidade, como eu estava falando, e desenvolveu aqui e está ali o pé. E começou a dar semente, e aí eu fiz um projeto Pau Brasil para comemorar os 500 anos do Brasil, distribuindo mudas aqui no sudoeste do Paraná, aqui por todo o sudoeste, distribuindo mudas e sementes. E isso deu uma repercussão a nível de estado e foi até em Brasília esse projeto que eu estava fazendo aqui do Projeto Pau Brasil, que depois eu concluí com um livro que está ali. E daí, como o governo federal, eu não me lembro o governo federal daquela época,
resolveu de fazer um projeto Pau Brasil no Brasil, para comemorar os 500 anos, doando e mandando uma muda de Pau Brasil a cada escola do Brasil. E daí, quando eles descobriram que aqui já tinha um professor, aqui no Núcleo Regional de Educação do Francisco Beltrão, no Paraná, que já estava desenvolvendo esse projeto. Pois veio um ofício para mim, de lá de um ministério, ali no livro está o ofício, está tudo ali no livro, me convidando para mim em Brasília, para mim explicar o meu projeto Pau Brasil aqui, desde quando e o porquê que eu fiz isso. Fui convidado e fui em Brasília. Lá, aí fizeram um encontro lá, representantes eu tenho as fotografias aí no livro, de 6 ministérios que foram ouvir a minha palestra, a minha exposição sobre o meu projeto Pau Brasil aqui no sudoeste do Paraná. Imagina uma coisa que eu não calculava que ia acontecer uma coisa dessa. E aí, então, vários televisão vieram aqui, veio até a Globo aqui, fez matérias, mais matérias aqui, vários. Eu não me lembro o nome das televisões que vieram aqui, a Tarobá, veio a Band, e deu esse projeto aí, que é uma coisa que começou com tanta coisa insignificante, simples, mas que deu uma repercussão porque era importante para o Brasil, é importante para nós brasileiros, né? Conhecer esta árvore que deu nome ao nosso Brasil, que o Brasil chegou a ter 8 nomes ao todo. Vários nomes teve, mas no fim, por causa do valor do Pau Brasil, predominou que o governo de Portugal, no fim, quer dizer, teve influência nisso, e acabaram escolhendo o nome de Brasil, por causa do Pau Brasil que tinha aqui. Porque o Pau Brasil foi a fonte, foi o maior ciclo econômico que durou mais tempo no Brasil, foi o Pau Brasil. A Europa vinha tudo buscar Pau Brasil aqui no Brasil, porque o Pau Brasil nativo era do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, até hoje, né? Agora mesmo o senhor estava explicando que fez uma viagem para lá e viu, né? E assim, e tem até hoje ainda tem lá uma plantação muito grande de Pau Brasil, pelo Brasil afora. Um ministério se encarregou de fazer isso e distribuir mudas de Pau Brasil pelo Brasil afora, tudo. Acho que é bom, ocupa a vida também, não é? Porque ficar só sentado, daí prejudica a saúde. Ainda semana passada eu escutei o médico naturalista de São Paulo aconselhando que não é para ficar o dia todo sentado, porque prejudica os movimentos e causa muito problema de saúde nos idosos. Inclusive também ele pediu muito para os pais não deixarem os filhos mais do que 2 horas por dia no celular e na TV. Ele disse, porque daqui 20 anos são tudo louco da cabeça. O censo do IBGE confirmou: Francisco Beltrão é o maior município do Sudoeste, um dos maiores do Paraná e se aproxima dos 100 mil habitantes. Tudo isso com qualidade de vida, ótima infraestrutura e uma economia forte. Francisco Beltrão não para. Novas obras e projetos vão trazer ainda mais desenvolvimento. Acredite, invista em nosso município. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Aqui a variedade é tão grande de flores e vegetais que em qualquer época do ano você tem frutas e tem flores também. Por isso eu também digo aqui, viu, senhor? Aqui praticamente, não sei se também não é na cidade, é a sede das borboletas e dos beija-flores, porque e de abelhas e mais tudo que procura flor, aqui é o lugar das flores. O senhor pode olhar aí, tem ali que já logo vê borboletas andando por aí.
Então é um meio ambiente apropriado assim, tanto do vegetal como animal. Pois que a gente aqui foi, como eu já falei, é a propriedade que mais tem variedades de árvores, tanto árvore frutífera, de ornamentação e medicinal. Como também eu já falei, que aqui o próprio Dr. Mário mandava de vez em quando aqui alguém pegar alguma erva medicinal aí, que nem o caso do carrapicho do carneiro que eu tenho aqui, e eu tenho essa grande quantidade de tanto medicinal como de flores. Então está aqui para tanto as árvores bonitas como as folhas ali, ó, tem aquelas que tem a folha bonita e as flores. Então é tudo aqui que a gente não... Isso aqui, para quem quiser ver, muitas pessoas param aqui na frente da nossa casa e tiram fotos e até procuram mudas de flores e galhos de árvores de flores para plantarem também. Então se tornou assim uma referência e um exemplo atrativo para as pessoas que também gostam de ter sua propriedade assim bonita, assim, que possa ser assim vista com tantas flores como é esta propriedade aqui. Agora a gente está vendo ali, por exemplo, a primavera, rosa, dália, que até a dália, o padre Adilson deu para nós muitas batatas de dália, e agora estão aí dando flores muito bonitas já. E assim aqui é a variedade muito grande. Pois é, porque não sei se eu já expliquei desde o primeiro livro que eu fiz, que o primeiro livro foi uma sugestão do Ivo Pegoraro. O Ivo Pegoraro um dia falou para mim, você tem uns irmãos aí, o Dinarte, o Bento, que são meio históricos, onde eles viveram e conviveram nas suas comunidades. Deixaram histórias bonitas e muitas histórias. E você não podia fazer um livro histórico dessa família Castanha? Aí eu pensei, pois até pode. Aí comecei, fiz o livro histórico começando pelos meus pais. E vou lhe dizer uma coisa, mas ficou muito curiosa aquele livro, porque pegou a história do meu pai, a sua descendência e da minha mãe, onde eles nasceram e criaram seus 17 filhos, e aonde eles estão, né? Toda essa história, e daí é uma história de cada filho, que são 17, nesse livro tem um pouco de história de cada filho, onde nasceram, se criaram, com quem casaram, quantos filhos tiveram, tudo. A última edição que eu fiz, que foi a terceira, deu 1.048 pessoas que está nessa terceira edição do livro histórico da família Castanha. Esse foi o primeiro livro. Aí depois eu fiz o outro livro, que é o livro histórico do movimento de Lareira. Porque o movimento de Lareira hoje está quase no Brasil todo. Esse movimento eu fiz sobre a origem. E daí, então, chegou aqui o movimento Lareira, foi trazido de Santa Catarina aqui para Marmeleiro. Depois de Marmeleiro, a gente fundou, eu e a Terezinha somos fundadores do movimento Lareira em Francisco Beltrão. E daí eu resolvi fazer o livro histórico do movimento Lareira. Desde o comecinho, lá de Lages, porque foi curioso, o professor, quer dizer, os padres que fizeram um encontro dos jovens, e os jovens gostaram tanto que quiseram que eles fizessem um encontro também para seus pais, lá em Lages, na Capela Nossa Senhora Aparecida do Navio. Aí eles fizeram então o movimento, o encontro dos pais, e deram o nome de Lareira. E daí isso deu uma repercussão, e aí eu fiz esse livro. O outro livro foi sobre o pau-brasil, porque com esse projeto Pau-Brasil, que eu distribuí as mudas de Pau-Brasil para todo aqui o Sudoeste, fui convidado para ir a Brasília fazer uma exposição, eu fiz o livro. E daí esse livro que está aqui, quem escolheu o nome do livro foi o Leandro de Souza, que é um locutor daqui começou aqui em Beltrão, hoje está na TV de Cascavel. Aqui, o Pau-Brasil do Oriente ao Sudoeste do Paraná. Porque aqui eu descrevi a história dessa madeira desde antes, eu diria, desde o Antigo Testamento, já lá o pau-brasil era uma árvore de destaque. E no fim que foi descoberto o Brasil, aqui tinha muito pau-brasil, e o Brasil se destacou
muito por causa do pau-brasil. Aí eu fiz esse livro, então, que ele recebeu esse nome. Aí o outro livro que eu fiz foi o livro Pegadinhas, porque eu gosto muito de pegadinhas, sabe? E deu tão curioso, é tão curioso esse livro das pegadinhas. Agora vou fazer a segunda edição, daqui 1 mês, 2 meses, a editora vai fazer a segunda edição. Porque até o padre Adilson, quando eu dei um livro para ele, ele olhou bastante coisa e falou em 2 missas. O Evaristo fez um livro só para o pessoal dar risada. Então eu achei muito importante, porque é muito bonito isso aqui. Então esse é o livro. E aí agora os outros 2 é sobre a curiosidade dos animais e das aves e o histórico do bairro Alvorada. Vocês sabem que o bairro Alvorada ele é o 5º bairro reconhecido na cidade de Francisco Beltrão, além do centro, a Cângua, Vila Nova e aqui o Industrial por aqui. O bairro Alvorada foi o 5º bairro reconhecido. Até uma curiosidade aqui, quando a gente veio morar aqui, e como as cidades, há um tempo que criaram o bairro, só ia até aqui a 2ª rua, então o bairro Alvorada ficou aqui na rua Manaus. Mas com o tempo, isso aqui foi uma exigência que o bairro Alvorada devia aumentar mais. E eu fui presidente da Associação de Moradores e encabecei e entrei na Câmara Municipal um pedido de mudança de divisa do bairro Alvorada, da rua Niterói até a rua Londrina, e da rua Alagoas até na PR 483. E a Câmara, no começo, o bairro Marrecas até ficou duvidando, mas no fim a Câmara Municipal aprovou essas mudanças do bairro Alvorada. Então fui eu que encaminhei isso aqui para definir bem as divisas do bairro Alvorada. E sempre a gente trabalhei muitos anos na Associação de Moradores, que é uma entidade reconhecida assim, de importância junto ao órgão público. Eu também fui um dos cabeças que fizemos a Capela Mortuária. Aquele centro de eventos ali, eu sou da comissão que nós, através daquele deputado federal, que agora eu não lembro o nome dele, ele entrou lá com uma verba federal para fazermos aqui no bairro Alvorada, que era uma necessidade, um centro de eventos, que é o que está feito hoje aqui. Porque aquele pavilhão que tinha lá não servia mais, porque ele era perigoso de acidente, era muito alto lá, e as escadas perigosas, né? Então foi feito esse... Então fui um dos cabeças também que conseguimos esse centro de eventos aí. Bem, eu quero agradecer muito, tanto eu quanto a Terezinha, queremos agradecer o senhor vir aqui para a gente fazer essa matéria e levar para a TV um conhecimento de uma propriedade aqui e da nossa história aqui nesse bairro. Então eu acho que foi uma valorização nossa, da nossa família, e também a valorização do nosso bairro, a valorização da nossa propriedade aqui. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, contando a história de mais um pioneiro aqui do nosso município.
Toda semana a gente busca trazer aqui histórias, né, de pessoas que ajudaram, que contribuíram para que Francisco Beltrão chegasse ao porte de cidade que tem hoje. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, tudo bem? Olha só, desejo a você uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Eu sou o André da André Luiz Veículos. Olha, duas palavras assim muito bacanas, né, de você pensar. Capaz, capacidade. André, eu sou capaz de vencer o mundo? Opa, você é. Mas vai depender como você vê isso aí. Você não pode dizer que não é capaz. Você pode sim ter um bom futuro, você pode sim ser uma pessoa do bem, você pode sim ter muita paz. Você é capaz quando você quer. Agora, você achar que tem capacidade e não fazer, aí é pior. Daí você vai se frustrar. Você vai se frustrar para algumas coisas. Então assim, eu sou capaz de crescer a minha empresa, ser um homem bom para minha esposa, ser um pai bom para minhas filhas, ser um bom amigo a todos e ser uma pessoa do bem e um homem que caminha no caminho do Jesus. Agora, eu tenho capacidade? Não fica se perguntando se você tem capacidade de fazer isso ou não. Você tem que se tornar capaz. Muitas vezes as pessoas se acham que têm capacidade para fazer algo, para pensar algo, para ir para frente, mas se travam. E se travam por quê? Por causa de um trauma, por causa de uma situação, e não voltam a lutar de ser capaz. Eu sou capaz. Um dia achei que eu não era, de vencer o mundo, porque assim, a partir do momento que você anda com Cristo Jesus, você é capaz de vencer o mundo. Porque as tentações do mundo são terríveis, tem muitas, é muita coisa nesse mundo. Mas eu fui capaz de vencer. Hoje estou aqui, André Luiz, 43 anos, feliz da vida, capaz do Senhor Jesus Cristo todos os dias, numa alegria, numa vida, porque eu sou capaz, eu estou capacitado. Olha só, né? Balança, né? Você é capaz também. É capaz de você levantar agora desse sofá aí, fazer uma oração e sair gritando pela rua e você vai ficar feliz. Claro que você é capaz. Por que você não tenta? Tenta! Puxa o teu íntimo. Clame ao Senhor, dai forças a mim, Pai, para mim vencer, para mim ser capaz de fazer qualquer coisa. É por você que Ele deu o seu Filho na cruz, então chega. É hora de você vencer. Olha aí, eu sou capaz de poder falar isso para você. E digo para você, Jesus te ama. E eu, você, somos capazes de vencer o mundo. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, palestrante, programa Gerencie Sua Vida e também autor do livro A Caravela. Muitas das pessoas desejam sucesso. Para falar sobre sucesso, nós temos que imaginar uma balança. O quanto da tua dedicação pesa mais
do que a tua expectativa. Se a tua dedicação pesar menos do que a expectativa, você não realiza grandes feitos. Ah, professor Williams, tu não me conhece, eu trabalho muito, sou sofrido, vim de uma família sofrida, sou pobre. Hoje eu sou empresário com dificuldade, estou quase quebrando, minha esposa deixou de mim, o meu filho está com dificuldade na vida dele, pessoal, se separou, minha vida está um inferno. Quando existe adversidades aqui fora, fiel da balança, muito pesada adversidades, por outro lado, nós temos que ter sabedoria. E se a tua sabedoria pesar pouco, que nem uma pena, as adversidades vão te consumir. Logo, você pode buscar sabedoria através da Bíblia, prestando atenção numa missa, num culto, o que o padre, o que o próprio pastor falam. Você pode prestar atenção no que o outro está fazendo bem feito e copiar ele. Assim, a tua sabedoria é superior às adversidades e você vai conseguir superá-las. Precisamos entender que a coisa mais barata nesse mundo é aprender com o erro dos outros. Não te custa nada no bolso. Comece a prestar atenção naquilo que está dando certo para outra pessoa, naquilo que está dando errado para outra pessoa. Busque sabedoria em Deus, dentro do teu coração. Nós temos condições de realizar grandes feitos a partir da humildade, do perdão. Se perdoe, perdoe teu passado. Quanto ao futuro, tenha esperança, só tem esperança quem tem fé. Realize grandes feitos, sendo um homem de fé, uma mulher de fé, sendo um jovem de fé, e principalmente fé em ti, naquilo que tu pode realizar. Tenho certeza que a tua vida vai melhorar muito. E que Deus te abençoe para isso. Seja feliz.